Depois do Prince, o cargo mais importante e também o mais lembrado é o do xerife. E não é à toa sendo um dos mais importantes dentro de um domínio da Camarilla. Afinal de contas, o que leva um vampiro a ser xerife e como nós vamos chegar até ele e também quais são os melhores clãs, ou talvez os piores clãs, pra gente colocar neste cargo tão importante que vai literalmente manter a ordem dentro da Camarilla. A primeira resposta é um tanto simples e ao mesmo tempo complexa, como tudo no Vampiro à Máscara. Os xerifes eles são escolhidos diretamente pelo Prince, ou seja, quando um Prince é eleito, ele automaticamente vai escolher um xerife, mas quem vai ser esse xerife e por que ele vai estar no cargo? Tem que ser um vampiro que é da confiança do Prince, mas assim, muita confiança mesmo. O melhor exemplo que eu já vi na minha vida com certeza é do Bloodlines, onde o xerife ele não fala basicamente nada, cuida de todos os problemas que ele tem que cuidar e fica do lado do Lacroix até o final. Ele servindo basicamente como boss final do jogo, dependendo da ordem que você faz as coisas. Mas do lado da Camarilla, com certeza ele é o final. Então nós estamos de olho em um vampiro extremamente leal, poderoso fisicamente, agora a gente tá falando de poder físico, e que tenha algum tipo de popularidade que já mantenha a ordem somente de você olhar, ou simplesmente você saber quem é. Um vampiro com muitos feitos, fama e até mesmo uma presença amedrontadora. Os xerifes são feitos para manter a ordem custe o que custar. E isso é o mais importante do papel deles. Claro que a gente vai entrar em um pouco de política. A Primogen, claro que pode pressionar a escolha do xerife, ou se não querer retirar um xerife, e principalmente tem que ser alguém que já serviu a Camarilla antes, não pode ser alguém que fala, olha só, vem aqui do Sabá para adiante para cá e pronto, badabim, badabum, agora é o novo xerife. Não funciona muito bem assim. Geralmente é o segundo cargo mais alto dentro de uma cidade, não é para qualquer um. E o que o xerife faz? Ele é o protetor das tradições e da vontade do Prince, não necessariamente nessa ordem, se é que vocês me entendem. Para quem viu o vídeo do Prince sabe que eu falei que o Prince ele deve colocar as tradições acima de tudo e fazer com que elas sejam cumpridas. Parte de cumprir essas tradições vão vir da parte do xerife. Ele vai fazer muito para que a Camarilla siga em frente e para que a cidade siga. Ele vai ser a vontade, a mão que balança o berço, ou melhor, a espada, dentro de uma cidade. Vai ser ele quem vai investigar quebras de máscara, quem fez filhos de forma ilegal, atividades do Sabá e dos anarquistas, e conspirações no geral, além de interrogar, executar e também descer a mão em quem é necessário. Tudo isso porque ele é literalmente o policial, mas não somente um policial, ele é a maior ordem. O nome xerife aqui pra gente ficou um pouco perdido na nossa cultura, não faz muito parte da nossa, mas porém, não somente nos Estados Unidos, mas em outros lugares, como na Inglaterra, de onde veio a ideia, a xerife é a autoridade máxima dentro da polícia local. Ou seja, ele não somente vai controlar, às vezes, a polícia, mas também os bombeiros, a investigação, qualquer coisa que seja uma força policial civil, há de ser controlada pelo xerife. No caso do Vampiro à Máscara, só tem polícia civil, a polícia federal, né, vai ser os justicárias. Então dentro de uma cidade a gente vai ter isso. É interessante como tudo se alinha no final. Sendo um cargo alto da Camarilla, ele vai ter algumas liberdades muito maiores do que outros vampiros. E quem vai realmente colocar um limite nele será o Prince. E no meu caso, eu gosto de pensar também como o Senescal sendo um contraponto do xerife. Enquanto o xerife é a destruição, o Senescal é a ordem. Mas isso vai ficar para um vídeo posterior de como eu gosto de ver e equilibrar as coisas no meu jogo. Ele pode exigir falar ou interrogar qualquer vampiro, até mesmo dentro de Elysiums, que não sejam controlados diretamente pelo Prince. Ele não tem poder de destruição total e final, afinal de contas isso é para o Prince, mas ele tem o direito de fazer grandes investigações sem falar nada para ninguém, para que a informação não vaze. Isso vai ser de grande importância para ele, pois dá uma grande liberdade para tal. Claro que a gente não vai poder seguir um xerife que vai quebrar as tradições. Ele vai ter uma grande liberdade para correr entre os cargos da Camarilla, os títulos, sem muita opressão. Nossa, não, eu sou primogênito, você não pode entrar no meu território. Aqui para você. Este é um dos cargos mais importantes para você manter a ordem no seu mundo. Um bom xerife, um xerife competente, ele vai demonstrar para os jogadores o que espera eles caso eles façam muita porcaria. É o xerife que vai falar, olha, é o seguinte, vocês podem até ser o que vocês quiserem, mas você tem que lembrar que eu sou a ordem no final do dia.
ele vai ser o investigador. E como é alguém de muita confiança do príncipe, alguém que vai ter contato direto com esse cargo extremamente alto, se ele fizer uma denúncia falsa e tiver provas o suficientes, vocês dançam. Existe sim um grande poder que é desequilibrado na mão dele. Por isso que geralmente os xerifes eles são vistos como investigadores, ou quase que fosse a inquisição entre os vampiros. Só para recapitular, o xerife vai ter 3 grandes limitadores de poder quando se trata da Camarilla. Primeiro, claramente o príncipe. Segundo, o grupo dos primogens, não um primogen. E é claramente o senescal, que vai cuidar da outra parte do mundo. Então a gente tem que lembrar que o xerife é um grande cargo, grande importância, mas ele é limitado por estes, e é claro, a fatia final é sempre do príncipe. Antes de falar quais são os melhores clãs, da minha opinião, para você fazer um xerife, a gente tem que falar de algumas outras coisinhas que são relacionadas, que não vão ter vídeo só para eles, vai ficar aqui, que são o Scourge e os Hounds. Estes são cargos também bem importantes, porque afinal de contas, um xerife é um vampiro, ele vai ter que fazer uma coisa de cada vez. Por isso nós teremos os Scourgers e os Hounds. Vamos começar pelos Hounds, porque eles são os mais comuns. Hounds, ou cães, são os imediatos do xerife. Eles são geralmente um cargo 1, ou quem sabe um cargo 2, depende da cidade, depende da importância que você quer dar para eles, mas geralmente um cargo 1. Eles são a vontade do xerife quando o xerife não está. Eles servem para farejar as coisas, começarem investigações, eliminar pessoas que o xerife fala, não, vai lá e elimina para mim porque eu preciso fazer outra coisa. Eles são a vontade do xerife. Quanto maior a cidade, mais rounds são necessários. E, de novo, no meu jogo eu deixo que os rounds tenham aliados que não têm cargos, mas eles têm aliados que fazem algumas outras coisas por eles. Sejam eles carniçais, outros vampiros menores, ou até mesmo gangues de humanos, do quais fazem um serviço da Camarilla, não sabendo que trabalham para a Camarilla. Mas de novo, é do jeito que eu faço para deixar as coisas cada vez mais complicadas. Esse é meu lema no jogo. Quanto mais complicado, melhor. Se estiver fazendo um jogo político, uma campanha política, os rounds são meio que os primeiros intermediários que vocês vão encontrar antes de você encontrar o xerife. Então, para deixar uma figura de lei, não precisa colocar exatamente o xerife, você pode colocar outras figuras, essas figuras sendo os rounds, para serem apresentados para os jogadores, para eles começarem a sentir a vibe do que é a lei dentro do mundo do vampiro. Ei, você chegou mais ou menos na metade do vídeo, eu agradeço demais. Se você puder deixar aquele like, se inscrever no canal, comentar qual é o seu xerife favorito e qual é o seu clã favorito para ser um xerife. Seguindo essa vibe, mas um tanto mais escroto, nós temos os Scourges. Estes são de cair o fiofó. Porque os Scourges, eles são inicialmente feitos para matar sangue fraco, e é isso que eles fazem. É 14ª para baixo, vai pela faca. Claro que você pode usar esses vampiros como se fosse um patamar acima dos rounds, e é como eu uso no meu jogo de V3, um dos personagens é Scourge. Então ele tem tanto a missão de finalizar os sangue fracos, quanto de ser meio que... ele funciona como uma vontade fora do xerife pra mim. Então o xerife faz algumas coisas interessantes, enquanto o Scourge tá fazendo outras coisas por conta própria. Seria meio que um detetive da polícia civil, tendo várias outras liberdades que os cães não têm e outros vampiros menores, podendo investigar, mas é claro, sempre respondendo ao xerife. Mas, inicialmente, é um cargo que apenas cuida de sangue fracos. Por que que isso existe? Só para deixar claro, no V3 e no V20, os sangue fracos eram vistos como os sinais da guerrena. Por isso, os próprios vampiros tratavam de finalizar estes vampiros para não ter problema, como se fosse adiar o apocalipse algumas horas. Vamos começar a discutir, então, alguns dos melhores clãs e ideias para um xerife. Só que vamos pensar, então, em algumas coisas. Esse cargo, ele tem que ser alguém muito forte. Porém, alguém que é muito forte, não usa os poderes, não sabe usar os seus poderes e fica meio inútil. Então, é alguém extremamente eficaz. Não é tipo, potência 5... força 10 e outras coisas. Você precisa ter investigação. Você precisa saber falar quando necessário falar. Eu sei que no VTMB eles deixam isso tanto de fora, mas fazer o quê? Num Vampira Máscara, num jogo extremamente político, o xerife não é só, porrada, porrada, porrada. Ele tem que ter, sim, um lado político. Saber usar, ser eficiente, colocar as cartas na mesa de forma inteligente. Precisa ser fiel aos ideais da Camarilla. E isso nos deixa em uma posição muito estranha para começar a concluir alguns clãs dentro dele. Que clã que vai conseguir colocar tudo isso? Tipo, é forte, protetor e tem tudo isso dentro da Camarilla? Tecnicamente, poucos os clãs. Você pensa assim, o Ventrue é muito bom. Sim, mas um Ventrue como xerife, não seria melhor colocar ele como senescal ou até mesmo como Prince? Tá aí o negócio.
eu não sei se ficaria tão bem assim um Ventrue como xerife, apesar dele ter um grande descritivo e os Ventrues serem guerreiros em algumas partes de suas vidas. Então existe sim uma possibilidade, mas não é dos meus favoritos. Eu acho que colocar um Ventrue como xerife, você não vai ganhar tanta coisa assim como colocando ele em alguns outros lugares. Eu coloquei um Ventrue como Hound no meu mundo, mas isso é porque os Ventrues querem saber o que está acontecendo dentro da lei, mas não querem ter um deles como xerife, porque afinal de contas já tem muito Ventrue no mundo e eu não quero ficar só enchendo meu mundo de Ventrue. Os clãs que pra mim são perfeitos para isso são 3, se for no V5. O Banu Haqim, os antigos Assamitas, Gangrel e claramente os Brujah. Você vê que a gente tem alguns probleminhas. Vamos começar pelos Brujah, que às vezes as pessoas falam, mas um Brujah xerife. Depois que os Brujahs deixaram em massa a Camarilla, os que ficaram são muito fiéis a Camarilla ou simplesmente não tinham pra onde ir. Então se você tem um xerife que ele é muito fiel ao príncipe e é a dos Brujah, ele é um grande candidato. Um kitzinho fantástico de potência, rapidez e presença, tendo meio que um algoritmo perfeito para isso. Eles, quando são pegos nos ideais de proteção, quando são pegos nos ideais de organização da Camarilla, eles servem muito bem para isso. Claro que não é a maioria dos Brujahs, por isso que a gente não vê tantos deles assim. Como nós vemos geralmente crônicas mais novas, nós vemos os Brujahs muito rebeldes, e depois que eles vão virar realmente os mais pensadores, conforme o tempo, eles vão amadurecendo. Pelo menos na minha ideia, é assim que acontece com o Brujah. Os Banu Haqim, eles por natureza, eles são os xerifes, vamos colocar assim, eles têm esse código de honra dentro deles, eles têm esse código de ética. Se esse código de ética for igualado ao da Camarilla, por acidente ou não, perfeito, você vai ter um grande investigador. E é claro que a fama deles assassinos é perfeita, você não precisa às vezes ter fortitude 5. Uma ofuscação vale a pena. E Gangrel, porque ele é a máquina de matar mais eficaz que existe. Não tem muito o que dizer, você coloca um Gangrel como xerife, todo mundo treme na base. O Banu Haqim também, mas o Gangrel tem essa coisa de, caraca, como é que a gente vai parar? Você não consegue pensar em muitos planos de contingência, a não ser do sol e muito fogo, para você parar um Gangrel. E a presença deles é muito interessante. Não é à toa que no meu Nova York by Night eu coloquei um Gangrel para ser o xerife. Ela é temida. Ela nunca entrou em combate no meu jogo ainda, mas todo mundo fala, melhor não mexer com ela. Outro clã que eu acho que caberia de forma interessante como Hound, quem sabe Scourge e quem sabe xerife são os Nosferatus. Eles são bons investigadores, mas na parte de combate nem sempre eles são os melhores, podendo ser, mas eu acho que eles ficam muito melhores como Hounds ou como Scourges. Clãs como La Sombra, Tremere, Malkaviano, eles podem até exercer este papel, tá? Não tô falando que você não pode colocar. Eles podem até exercer bem este papel, mas eu acho que eles podem ser utilizados de outras formas. Tem cargos mais interessantes. A gente tem que lembrar que quando a gente vai falar de qual cargo a gente vai colocar, a gente tá falando de jogadores, a gente tá falando de NPCs, então a gente tem que encaixar muito bem esses NPCs. Os Malkavianos lá sobre os Tremere, eles têm outras funções dentro de uma narrativa que eu acho que às vezes o xerife pode dar uma quebrada nisso, mas é claro que a gente tem que lembrar o que eu falei no vídeo do Prince. Se você coloca um clã estranho para fazer algum cargo dentro da sua cidade, é interessante, porque isso vai chamar a atenção. Você fala, nossa, um Tremere xerife? O que esse Prince fez para conseguir um Tremere como xerife? É interessante. Então a gente percebe que existe sim uma mística quando a gente vai falar desses xerifes. Tem que colocar na mesa o que eles podem trazer de bom ou não. La Sombra seria o melhor xerife que ele pudesse ser. Ele vai tentar provar para o mundo que ele vai ser um grande xerife. No New York by Night, oficial agora lá das Scotters of New York, Shadow of New York, o xerife é um toreador. E é bem interessante, ele tem esse dever com a Camarilla. Um Malkavian é sempre uma carta na manga, porque os Malkavianos são extremamente temidos por causa dos poderes mentais deles, e eles podem fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo que eu acho que eles seriam um dos clãs mais rechaçados para cumprir as leis, assim como os Tremere e os La Sombra. Esse é o problema. A Primogen, ela ia reivindicar muito se fosse um desses 3 clãs para ser um xerife. A gente tem que lembrar disso. Será que não vai causar tensão? Será que é isso que você quer causar? Você quer causar tensão entre todas as partes e falar, não, vamos colocar desse jeito porque vai ficar bem interessante? Pode ser. Então, o xerife, ele vai ter tudo isso e muito mais
para o seu jogo de Vampiro à Máscara. É um cargo que você tem que prestar atenção e, querendo ou não, bem mais complexo do que muita gente pode imaginar. Se você chegou até aqui, então, muito obrigado. Deixa o like, comentário, se inscreve no canal que eu vejo todo mundo aí na próxima.